Iburu Boy Boxixi, Mojuba Bobô, estamos aqui reunidos novamente no Sagrado Podcast e, como descrito no último Odu da semana passada, Ereita One, mais uma vez sofremos uma calamidade no Brasil. Ainda que o Sagrado Podcast, por ter um público mais relacionado ao Sudeste de uma forma geral, a gente fale mais sobre as perspectivas do que acontece no Sudeste, Rio, São Paulo. A letra ela é tirada para todo o Brasil. E o que a gente presencia agora é uma grande catástrofe no Rio Grande do Sul. Com muitas mortes, uma grande tragédia. A gente tem um pequeno videozinho para estar falando a respeito disso, com as previsões da semana passada. Flávio vai estar soltando aí. Solta aí, Flávio. Bom, é isso aí, gente. Ereita One, até falando sobre isso, é um olifante, tem que tomar um pouco, aliás, na verdade, muito cuidado com as águas. Não é? Então, mais uma vez, aquelas pessoas que vão tomar banho de rio, vão tomar banho de mar, quem for pro show da Madonna, emendando o assunto com o Márcio, tem que ter muito cuidado com relação a questões que são relacionadas justamente ao afogamento. Aí já fala de uma ira de Oxum e ira de alguns orixás, porque as pessoas acabam por descumprir alguns tratos e pactos. Então é uma hora de quem é do orixá, de quem é do santo, de quem é, enfim, da sua umbanda, procurar suas casas de santo e poder saber, uma consulta oracular que sabe, uma consulta com caboclo, jogar um búzio, para poder ver se não tem nada que esteja defasado ou tem alguma cobrança espiritual por conta de uma questão chamada abandono. Bom, gente, não é nada fácil, né? O Brasil passando por mais uma grande tragédia. O Sagrado Podcast queria se solidarizar com todos vocês, deixando aqui as lástimas, os pêsames por quem infelizmente não conseguiu se salvar, e deixando também uma mensagem de esperança para aqueles que possam conseguir reconstruir a própria vida. Me parece que os governos estão tomando as atitudes que são cabíveis, está indo para lá Marinha, tem muito voluntário. Aqui no Rio de Janeiro, pessoas como a Yamesan, por exemplo, está coletando material de doação. Se não me engano, no Pedro II tem um ponto de entrega e coisas do gênero. A gente pode fazer o que nós podemos fazer, a gente vai fazer, e aqui no nosso caso a gente vai estar comentando, né? Essa previsão ela foi feita a semana passada, né, na perspectiva das previsões para a letra do Brasil, Janeiro e São Paulo, como a gente vem fazendo toda semana. No Caminho de Ereita One, por exemplo, fala de um desrespeito que foi feito com os orixás. Existia um laranjal de Oxum ali. Bom, esse laranjal que era intocável, ele foi destruído, as pessoas jogaram seus galhos no chão, acabaram com as fitas e tudo mais. Oxum se recolheu em uma cova, e quando ela veio com ira, ela veio destruindo plantação, algumas pessoas se afogaram em coisas do gênero. Aqui não está falando, não é para as pessoas confundirem, achar que o orixá é assassino, porque não é essa questão. Quando esse caminho fala, foi ali destruída as plantas, a plantação, a laranja de Oxum, o pé de laranjeira de Oxum, está falando que a gente está degradando o nosso meio ambiente. E isso, obviamente, vem a ser uma resposta comum e natural da natureza. Aquecimento global, essa falta de perspectiva com coisas que são sustentáveis. As pessoas não se preocupam com o meio ambiente como deveriam. E a tendência dessas manifestações climáticas aumentarem, elas são muito maior, infelizmente. Ou a gente começa a mudar agora, ou a gente vai viver com a fúria implacável da natureza. Bom, mudando um pouquinho de assunto, estamos aqui mais uma vez reunidos. Flávio Pereira Bittencourt, a Onirumilá, Ereita Batruco e Fora Sabejar, nosso grão-mestre da parte técnica. O jornalista Márcio Beata e Faraó, meu tio, Babalaô, nosso abá. Uma convidada ilustre, Simone Tregueiro, Babalorixá, do nosso candomblé, uma pessoa que é um exemplo, doutora também, e eu, Leonardo Oliveira, Ogundadir Falomã, e todos nós juntos somos o Sagrado Podcast. Agora sim, solta a vinheta, Flavinho. Yeah. Yeah.
É isso aí, Sagrado Podcast. Estamos aqui, como de costume, às quartas-feiras, tá? E a gente vai estar falando de temas que são bem interessantes, inclusive que permeiam essa parte com relação à sexualidade. E o tema de hoje é o Candomblé, o Santuário da Igualdade. Teremos também, obviamente, na data de hoje, as previsões de Ifá para o Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil de uma forma um pouco mais abrangente. Da mesma forma que teremos o quadro Filosofia em Gotas. E para poder abrilhantar a noite de hoje, uma pessoa que eu tenho uma estima mais por conhecer da própria internet, Babá Simone Trigueiro, que está aqui presente, defensora pública, defensora dos direitos das pessoas do candomblé, dos direitos dos transexuais, direitos da humanidade de forma geral. Vamos começar? E abrindo com chave de ouro, como sempre, aqui o nosso maestro Márcio Beate. Boa noite, gente. Boa noite, você. Bem-vindo, Babá. Você vai abrilhantar mesmo o nosso programa. A gente está conversando aqui anteriormente, já sabemos que vamos ter uma entrevista muito boa. Lamentar profundamente o ocorrido em nosso país, com os nossos irmãos do Sul. Temos afilhados ali no Sul, amigos, irmãos de motociclismo, irmãos de estrada, que já me acolheram várias vezes naquela cidade. E a gente só pode desejar que todos estejam bem, todos tenham escapado dessa grande tragédia da melhor maneira possível. É momento de lutar pela preservação da vida, né? Muito se fala nas perdas materiais, mas o que é material se recupera. O importante é que as vidas sejam preservadas e é por elas que a gente lamenta quando as perdemos e é por elas que oramos para que se mantenham aí, que resistam a essas intempéries, né? Falar da acolhida que o candomblé traz. Eu queria ir um pouco além do candomblé. Na verdade, a tradição africana como um todo, e a Yorubá em particular, ela tem um marco civilizatório todo baseado na comunidade, todo baseado na cultura familiar. A família como um coletivo onde um cuida de todos e todos cuidam de um. Virou moda de uns anos para cá as pessoas falarem de Ubuntu, que é um conceito que diz eu sou porque somos. Esse conceito, se não me engano, eu não sei de qual país é efetivamente, não sei nem se é um país da região Yorubá, mas é esse conceito que permeia um tanto a concepção africana, de modo geral, né? Lembrando sempre que a África é um continente imenso, tem grandes diferenças regionais e culturais dos diversos povos, mas existem alguns traços, alguns fatores de união entre esses vários povos, e um deles é esse traço comunitário, esse viés de trato, né? Onde um acaba cuidando de todos e todos acabam cuidando de um. Interessante o cuidado com as crianças. Uma criança não é filha especificamente do pai e da mãe. Ela é filha da família, ela é filha da comunidade. Uma criança que esteja fazendo algo errado na rua, ela é repreendida por todos em volta, porque uma criança não pode fazer nada errado na rua. E eu me lembro, eu tenho 53 anos de idade, e eu me lembro que eu vivi isso nos lugares onde eu passei na minha criação. Porque o menino na rua, as pessoas que eu nem sabia que eram conhecidas de meu pai, conhecidas de minha mãe, chegavam para mim, o que você está fazendo na rua? Por que você não está na sua casa? Por que você não está na escola? E eu tinha que dar explicação, não podia responder, porque se chegasse em casa, levava, tinha que dar explicação e nem sabia que era aquela pessoa que estava ali cuidando de mim. Então, na verdade, isso é uma coisa que vem com a diáspora para o Brasil e vai ser um traço constituinte da cultura nacional. Lembrar que as casas de candomblé, elas surgem como um espaço de culto daqueles povos que não podiam ter ali o seu culto como tinham na África. Então, o escravizado, ele teve que usar de muitos recursos e muitos subterfúgios, né, de certa forma, para enganar o seu proprietário, né,
e os feitores, aqueles que estavam ali vigiando e atuando no sentido como é que se diz? De vigiar mesmo, né, o que faziam, e aí tinham que usar de várias estratégias, né? E uma delas era ir por mais distante possível, se refugiar nos matões. Por isso que surge a ideia de roça, né, a ideia de terreiro, porque quanto mais longe tivesse, melhor era, porque abafava o barulho e ali as pessoas conseguiam se reunir com mais tranquilidade. A TV vai mostrar isso em vários momentos, com algumas novelas, alguns seriados e tal, e até que chega um momento que esses espaços começam a se constituir como espaços físicos mesmo e começam a acolher, né, aquelas pessoas que primeiro iam em busca de um refúgio, porque estavam fugindo da escravidão, né, e depois também se encontravam ali para constituir uma família, para ter um espaço de culto, né, um espaço de liturgia, e ali permanecia. Com a evolução das cidades, o crescimento das cidades, especulação imobiliária, a perseguição natural, né, que a população negra sofreu no Brasil, né, no período anterior ao fim da escravidão e posterior a ele, marca também a perda, né, o início da perda desses espaços. Né? Então, assim, as casas antigas hoje, as casas matrizes, né, no Maranhão, no Rio de Janeiro, em Salvador principalmente, a gente vai ver que são casas que eram localizadas em regiões que eram chamadas de fazendas, né, que eram regiões muito distantes do centro da cidade. Mas a cidade cresceu, então o centro se aproximou. E aquelas localidades acabaram perdendo seus espaços físicos e acabaram deixando de ter essa perspectiva, né, de ser um espaço de acolhimento físico, né, das pessoas que iam em busca. Logicamente que vai haver aí algumas estratégias, né, como a gente vê em algumas casas antigas, que acolhe aquela ebome velhinha, aquele senhor mais velhinho, cuja família, ou por algum motivo abandona, ou tem algum tipo de dificuldade. Você vai chegar numa casa matriz daquelas antigas, como a gente chega na casa de Oxumaré, em Salvador, e vai ver lá aquele monte de tiazinha velha que tem os seus quartinhos, né, e tem lá os iaôs, tem os ebomes mais jovens, que tomam conta, que cuidam, todo um trabalho, né, de cuidado mesmo daquele idoso, daquela idosa que já está na sua última curva, né? Então precisa de carinho, precisa de afeto, precisa dos cuidados paliativos. E as casas de matrizes africanas, elas também vão se configurar como a casa que acolhe a todos, né? Suami fala uma frase, Suami é minha esposa, o espaço dos excluídos, né? O espaço dos excluídos. Eu acho muito bacana essa expressão, não é? Porque as casas matrizes africanas têm essa característica que ela é muito bonita, né? De receber as pessoas sem perguntar de onde elas estão vindo e o que fizeram para estar ali. Né? Então a gente vai ter nos anos 60, nos anos 70, toda uma ideologia ligada, né, à malandragem, né, das casas religiosas ligadas à malandragem. Vai ter o fechamento do corpo do bandido, né, o rito do cara lá, eu vou fazer um ganho, eu vou praticar um assalto, eu vou fazer um crime, e aí ia lá fechar o corpo na macumba, né, e isso, com o passar dos anos, isso vai se perdendo, né, até porque a eficácia disso não sei até que ponto se comprova, mas aí a repressão policial aumenta, então, né, isso cai em desuso. Mas as casas de matrizes africanas sempre foram espaços de acolhida, né, daqueles que não encontravam espaço na sociedade formal. E isso é muito bonito de se ver, por exemplo, as grandes figuras constituintes do candomblé no Brasil, né, numa certa virada de tempo, né, talvez dos anos 50 para os 60, né, mais especificamente a partir dos 70, as grandes figuras serão homens e serão homossexuais. Né? Então eles trazem aí essa entrada, né, do homem, né, num espaço que era matriarcal. Vamos lembrar sempre que o candomblé se constitui como espaço matriarcal, porque o alvo das mulheres sempre foram os babalaôs para não tomar conta do candomblé, né? Então a gente não tinha espaço, as mulheres se organizaram, as velhas se organizaram, botaram os babalôs para correr,
E os gays, os homossexuais homens, foram muito espertos, né? E devagarzinho chegaram ali ganhando as velhas e de repente constituíram um grande espaço nas casas de candomblé e se tornaram grandes figuras, grandes personalidades. Vamos ter mais recentemente o fenômeno trans, que se coloca como grande desafio para o século XXI, para a sociedade como um todo. A sociedade no seu espectro mais amplo, né? Não é à toa que é uma pauta da agenda política da extrema-direita, né? Que as criancinhas estão sendo coagidas a serem trans com 4 ou 5 anos de idade, que é uma loucura que só passa na cabeça deles. Mas, efetivamente, sabe-se que quem é trans, nasce trans. Como também quem é gay, nasce gay, né? E há aí uma diferença que precisa ser estabelecida. E acredito que falaremos disso com Babá Simone na noite de hoje. Mas essa diferença, ela pouco deveria importar para o sacerdote, para a sacerdotisa que está recebendo ali aquela pessoa no espaço de acolhida. Mas hoje ela já começa a gerar alguns problemas. Por quê? Porque há também uma visão política, tanto à esquerda quanto à direita, das lideranças religiosas que se coloca à frente do pensamento religioso, da prática religiosa da matriz africana. Esse sim é o grande desafio pelo qual a gente vai ter que passar por ele agora com muita inteligência, muita sabedoria, muito cuidado, muito afeto, né, e muito tato, né, porque a responsabilidade dessa geração de religiosos e religiosas em lidar com esse tema é que vai determinar o desdobramento disso tudo no futuro, né? E a gente está falando de um fenômeno muito novo, que cada um de nós aqui tem a sua visão um tanto quanto limitada, exatamente por ser novo, por ser uma novidade. E assim, a gente precisa começar a pensar, começar a construir respostas e começar a construir visões, né, com relação a isso. E é por isso que temas como esse que a gente escolheu hoje para estar tratando aqui no nosso podcast são tão relevantes, porque nos ajuda, né, como apresentadores, como religiosos que também somos, a refletir sobre o tema e receber, né, o feedback, né, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, afiliados, afiliadas, e nossos entrevistados, nossos amigos, para que a gente vá construindo um pensamento em torno dessa questão de uma maneira que seja o mais sensível e apropriado possível para a gente chegar a determinadas conclusões. Queria passar aí a bola para meus colegas para a gente continuar com o tema. Bom, gente, o que eu tenho a falar disso daí é que é um tempo que é necessário. O Márcio falou quase 20 minutos, mas foi uma fala irretocável, ainda porque eu sofro por diversas nuances. Olha, você tá cronometrando meu tempo, rapaz, é mole. É porque a gente tá falando que ele fala muito. É brincadeira, né? Mas é necessário. Vai não, Ministério Público. Deixa a defensoria te pegar daqui a pouco. A grande verdade é que o Márcio, ele sempre sufre por temas que são históricos, e a gente, estudando a história e a antropologia, a gente consegue entender o que nós passamos no momento atual. Por mais que ele tenha enxugado praticamente o assunto, brincadeira, mas realmente deu uma aula, a gente vive hoje um momento contemporâneo. Ele falou, por exemplo, o Márcio, dos bandidos que faziam fechamento de corpo, e isso não era só apenas com aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade dentro de uma comunidade pobre. Pelo contrário, o candomblé ele era tão agregador que os próprios policiais chegavam para fazer o seu fechamento de corpo para trabalhar. E o que era mais engraçado, que era muito comum de você encontrar um bandido que era rival daquele policial dentro do mesmo lugar, se tratavam, se respeitavam, se olhavam escabriados, e dentro do terreiro faziam o que tinha que fazer, e na rua o pau cantava. Mas ali dentro daquele espaço sagrado existia uma coisa chamada respeito. O respeito que hoje, infelizmente, está se perdendo, ainda porque a gente tem o movimento neopentecostal, o exército de Israel, e as coisas que a gente pode estar observando aí, por exemplo, para o Morro do Dendê, para o lugar onde tem domínio de algumas facções que são contra essa perspectiva do africanismo dentro das suas comunidades. Enfim, a gente já chegou a falar sobre isso em alguns momentos, né? E o candomblé é tão inclusivo, que as casas de candomblé, as nossas candomblés, para pessoas, por exemplo, que tiveram a sua sexualidade
apontada, que eram expulsos de casa e coisas do gênero, iam para dentro da casa de santo, se iniciavam junto ao orixá e ali eram tratadas com toda dignidade e respeito, tendo o respaldo do zelador, tendo o abraço da própria comunidade, tendo o direito de aprender, porque eram chamados de chibita. Chibita, sim, ser chibita, para quem vai ser sacerdote é muito bom, porque é a maior oportunidade que a pessoa tem de aprender. E ali crescia, e a gente, como o Márcio falou brilhantemente, temos como os maiores expoentes os babalorixás que deixaram seu nome de uma forma indelével na história do candomblé. A gente pode citar aí Joãozinho da Gomeia, pode citar Paulo da Pavuna, Valdemiro Baiano, entre outras entidades pessoais, babalorixás, que surfaram pelo candomblé e deixaram realmente a sua marca registrada. O candomblé, de fato, ele passa por um processo ao qual ele irá se convencionar novamente. E quando eu digo se convencionar, por quê? O candomblé é tão inclusivo que ele criou o cargo de Ogã Yerked. Por que o candomblé criou o cargo de Ogã Yerked? Para receber aquelas pessoas que eram da alta sociedade, políticos, advogados, delegados, e trazer para dentro do nosso seio, do nosso núcleo familiar, serem os defensores sociais, principalmente da instituição do candomblé. Da mesma forma que catava aquela criança que estava na rua e trazia para o lado de dentro para ser Ogã, mas aquele Ogã que era o tamboleiro, que iria exercer, de certa forma, uma espécie de sacerdócio junto ao zelador de santo, da mesma forma que acoplava ao seu meio, ao seu seio, os capoeiristas, que não tinham uma forma tão atuante dentro do candomblé como o culto, mas eram aqueles que brigavam, que defendiam, que livravam as pessoas iniciadas do santo do ataque da polícia, que era eminente por conta do preconceito que a gente experimentou há algum tempo atrás. Aí quando você vê, por exemplo, o Ogeladê Martiniano, que criou aí os mobais, os obais do Axé Opofonjá, e ali acoplou diversas pessoas da sociedade, você entende que o candomblé é sim um seio que libera o colostro, aonde as pessoas podem se nutrirem e se tornarem, por exemplo, como aqui a minha querida amiga Simone Trigueiro, uma defensora pública. O candomblé, ele é sim alimento, base e sustento. O candomblé me trouxe até Ifá. Se eu sou babalaô hoje, foi porque o candomblé me conduziu aqui em Cos, que era a deidade que eu era, a divindade que era iniciado, foi quem me trouxe até aqui de forma muito segura, e minha gratidão é eterna. Vai, Flavinho. Vou mais tranquilo. É bem legal. Você me lembrou. Hoje todo mundo sabe, né? Que eu vim de uma outra religião. Então eu posso falar sobre esse tema visto por um outro âmbito, por uma outra ótica. O Santuário da Igualdade. Na minha infância, eu conheci o candomblé como a casa religiosa, que é a única casa religiosa que recebia homossexual. Porque se você é gay, homossexual, você não podia entrar em nenhuma religião. Você já estava no inferno. Já estava no inferno. E a única condenado. casa que acolheu, que deu amor, que deu carinho, sempre foi o candomblé. A Umbanda também, mas o candomblé fechou mais, né? Trouxe mais para eles. E como o Márcio falou, essa questão dessa nova mudança, isso também tem mexido com a cabeça de muitos sacerdotes, que alguns não aceitam, outros não concordam, aceitam a homossexualidade, não aceitam a mudança de sexo, enfim. Mas isso é papo para outro dia, para deixar o povo vai ser mais uma vez questão de convenção, né, Flavinho? Isso. E aí vai ser muito do bom senso de cada sacerdote. Com certeza. E você falou uma coisa bem interessante, me lembrou um caso, eu não vou falar o nome da pessoa para guardar a identidade fisiológica da pessoa. Mas foi bem legal que um rapaz mudou a vida dele, né? Foi a Ifá, se tornou babalaô, e um dia ele estava na casa com outros babalaôs, o babalaô maior falou assim: joga para esse senhor aqui. Aí ele tá jogando para aquele senhor olhando para a cara dele: você não lembra de mim, não? Não, tu não é estranho, não. A gente já se bateu por umas favelas por aí. Mas que bom que você mudou essa vida. Falei, tá vendo? Então, olha que coisa. Aquele que poderia matar, dar tiro, prender, fazer acontecer, estava se consultando com aquele homem que mudou de vida e buscou uma espiritualidade, e hoje é um sacerdote, uma pessoa que trabalha na fé. Então eu acho que a gente tem que estar com o coração aberto a receber todas as pessoas e dar o caminho, porque todos merecem evolução.
Vamos lá. É isso aí, gente. Então a gente vai partir agora. Vamos falar de uma forma até um pouco mais rápida, que está dando para ouvir Babá Simone falar. É verdade. Da profecia. As previsões de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil. Tem vinheta agora, né? Previsões de Fá para a semana. É isso aí, meu povo. E a previsão de hoje é baseada num olho Ifá chamado Ossá Meji. E como quem sempre franqueia a palavra primeiro dessa vez, eu não vou perguntar. É o nosso amigo baixinho da casa, está contigo a bola. Eu vou falar pouco e rápido. O Sameji é um Odu que ele fala de Ami, ele fala de grandes mudanças na vida das pessoas, mas uma coisa que eu quero ressaltar, como é uma letra que a gente sempre tem falado e a cada dia tem mostrado que a letra de fato, como a gente tem visto, o Samei ele fala de uma grande mudança, de uma Iá que veio do céu até a terra para que ela pudesse se tornar para que ela pudesse ter filhos e ser abençoada e ter filhos. Até nesse Odu, onde fala que veio o primeiro albino nascido, foi filho dela. E fala das roupas, onde os homens usavam era folhas, e aonde eles aprenderam a pegar o algodão e confeccionar roupa. Então, em fato, está falando nessa semana para você de grandes mudanças. Para que vocês cuidem da saúde, principalmente vocês mulheres, cuidem do útero, né? De toda a parte de procriação, para que vocês não tenham problemas de saúde em relação a essa área. Para que haja mudanças na vida, mudança, transformação. Essa semana vai haver muita transformação, principalmente devido a essas questões aí que aconteceu no Sul, que está movimentando o país. Eu não sou de falar de política, mas vou dar só uma ressaltada. Vai ter confusão política, cuidado, porque as redes sociais, nem tudo é verdade. Vai buscar na fonte. Vai buscar na fonte, porque um diz que foi, outro diz que não foi, um diz que foi, que não foi, você toma um lado, e às vezes aquele lado arranca teu pescoço. Buruboia. Bom, gente, o Sameji é um Odifá que fala de um período grande de desorganização. Buru, também podemos esperar, né? Aquelas pessoas que gostam de comer o seu arrozinho, quem puder fazer uma compra já reforçada, é o conselho que eu dou, ainda porque o Rio Grande do Sul a gente está destruído por uma calamidade sem precedente. E se a gente não cuidar um pouquinho do clima, isso pode ser uma recorrente, tá? Então a retórica é a seguinte: compre seus mantimentos, salvaguardem sua geladeira, salvaguardem seus armários, porque a gente pode experimentar um aumento de preço substancial já para essa semana, tá? Como o Flávio falou, é um período, uma semana que vai ser de extremas ilações, ainda porque as pessoas não têm caráter nem bom senso, politizam tudo, inclusive estão politizando a dor de milhares e milhares de pessoas, de órfãos, de pais, de filhos. Gente, tem corpo boiando no Rio Grande do Sul. E estão dizendo que é porque é terra de macumbeiro, né? No lugar onde tem menos. Pois é. Bom, de toda forma, tá falando aí, o Sameji, de mães que entregam seus filhos para o cuidado de outro, assim fez Oxum aí Iemanjá. Então tá falando de um período onde esse processo de adoção, esse processo de ajuda, esse processo de terceirização de responsabilidade vai acabar se encontrando em alta, principalmente falta de recursos. É um Odifá também que fala da descida das grandes senhoras para a terra, onde elas entraram no estômago de Ossameji e depois não cumpriram com o pacto. Então já está falando que dentro do campo, por exemplo, da política e na esfera econômica principalmente, vai haver aí uma grande tribulação, ainda porque a gente está chegando muito próximo a um período de articulação política para as campanhas que são municipais, e é onde os partidos se tornam mais fortes para poder manter ali a sua eventual campanha para deputado, para senador, enfim, para presidência, aquela coisa. Então a campanha municipal é muito importante e vai haver determinadas traições que serão
cruciais. Então a gente deve estar experimentando também um grande racha nesse nosso sistema político. Com relação à questão de saúde, gente, tem que tomar muito cuidado. Esse Odify, ele fala desde leucemia, fala de problema no aparelho reprodutor, no aparelho digestivo. É um Odify que é muito bom procurar seu sacerdote para ver se não existe nenhuma espécie de pendência espiritual com questões que são associadas à saúde do ser humano. Gente, olha a barriguinha de vocês, olha as vísceras, aquela pessoa que está constipada há muito tempo. Isso não é algo natural. Doenças do sangue, entre outras coisas mais. Eu não vou falar do chifre na cabeça do boi, não, porque pode ter alguém que vai se ofender por aí. Se você está com seu chifre, toma cuidado, viu? Vou passar aqui para o Marcelo. Sem ser redundante, o SAMED está mostrando que nós vamos ter alguns problemas em determinadas áreas que podem até mesmo começar a gerar um colapso no país. Essa questão econômica é uma, né? Porque essa questão do desabastecimento provocado pelo Sul vai atingir o país como um todo. Tem também a questão dos combustíveis, que também geram efeito cascata, mas efetivamente você tem um problema de uma crueldade muito grande. As águas estão começando a baixar e com isso estão começando a aparecer os corpos. Tristeza, e os corpos dos seres humanos e dos animais trazem doenças. Então nós vamos ter um surto de infecções, de doenças infecto-contagiosas no Sul absurdo, proporcional ao nível da enchente. Um estado que já está em calamidade por causa da própria enchente em si. Então imagina, agora a rede de saúde está preparada para lidar com os sobreviventes, com as pessoas que estão ali trabalhando como voluntários, colocando o pé naquela água suja, naquela água podre, se ferindo, se machucando e tendo que ser atendidos, sem contar essas pessoas que irão para os seus estados, porque muitos estão vindo de outros estados, e tem também a questão que a chuva vai parar no sul e pode avançar para o sudeste. Então ainda temos esse problema que ainda podemos sofrer com ele aqui. Você falou das mães que entregam os filhos, Frange. Hoje mesmo eu estava vendo um relato assim, né? A mãe, ela entregou para uma socorrista o bebê os documentos dela. E logo depois veio um socorrista com outro barco e conseguiu salvar essa mãe. Ela não tinha mais esperança de ser salva. Ela estava entregando o bebê. Ela queria salvar o filho. Então são situações que a gente está vendo acontecer e que, de fato, está mostrando que é muito triste, que a gente deve rogar muito pelo nosso país e por toda essa gente que está sofrendo. As previsões, elas têm sido bastante assertivas. Infelizmente, essa foi uma que machucou o coração de todos nós. Verdade. Bom, vamos passar para o quadro Filosofia. Filosofia em Gota, para te ouvir Simone falar. Então, Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, meu povo. E o quadro Filosofia em Gotas de hoje, baseado no refrão do Lua Sameji, fala que nós, homens, somos tão livres, temos a mesma liberdade do que pássaros presos em uma gaiola. Quem vai? Quem franqueia? Essa eu quero ver você falar por último, porque essa fala é sua. Eu vou falar só assim. Não podemos ser totalmente livres. Somos totalmente destrutivos. Baseados nos conceitos de Fá e da humanidade e das religiões, tem que haver liderança, tem que haver regras. E então eu digo assim, aprenda a respeitar as regras para que você possa viver bem. Eu complemento, concordando plenamente com meu amigo Flávio, ele tem Matruco, usando uma frase clássica da filosofia que é: apenas os loucos são livres. É verdade. De verdade, apenas, fala aí, louco. E de verdade, apenas os loucos são livres. Cara, a gente é adolescente, tipo, vou crescer. Quando eu crescer, eu posso tirar a habilitação. Quando eu crescer, eu posso entrar no motel. Quando eu crescer, eu vou entrar naquela boate. Aí tu cresce, tem que acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar. Não tem jeito. Aí você cresce, acabou o segundo grau, tem que fazer uma faculdade.
Aí você cresce e tem um filho. Você está preso na responsabilidade de levar o provento, o alimento. Você nunca mais vai no motel, né? Nunca mais vai no motel na vida. Nunca mais vai É igual a no história motel de na casar, vida. né? E aí, isso aqui dá a fralda, o leite, aquelas coisas. Ou seja, nós vivemos dentro de um sistema que todos nós, como seres humanos, estamos presos. A responsabilidade de ser um bom integrante para a sociedade. Sim. Ainda porque o direito à liberdade nosso ele acaba quando começa o direito à liberdade do próximo. Estamos todos atrelados a um sistema que, graças ao Olof Olodumare, se caminhar tudo bem, a gente consegue conviver bem, crescer, adquirindo responsabilidade, estudando, sendo um membro produtivo para a sociedade. O Samir está falando para vocês que são mais jovens, não se iludam. A liberdade ela não vem com 18 anos, vem a responsabilidade. O Samir está falando que somos pássaros, mas a gente voa dentro de gaiola. Do presidente da República, a pessoa que tem um trabalho mais simples. Vamos botar o trabalho de copeiro, que é um trabalho simples, porém tão digno quanto o do presidente. Todo mundo está atrelado e tem algo para fazer e tem que ter como contribuir, porque fora isso, só os loucos são livres. Burubóia Boxixi. Agora a gente vai para os comerciais e vamos ver, minha amiga Simone Trigueiro, Babalorixá. Axé, solta o comercial, Flavinho.